Primeira vez, ó. Até tomar uma aguinha, né? Rapaziada, depois de anos aí, né? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, vocês vão me ver, né? Dar as caras por aqui. Então, se eu errar qualquer coisa, peço que desconsiderem. Beleza? Vamos lá. A internet está em guerra. De um lado, os Snyder fãs que curtem o Superman mais sombrio e que odiaram a saída do Henry Cavill, e do outro, os que amaram a versão de David Corenswet. Esse vídeo aqui talvez possa magoar alguns de vocês, vai doer um pouquinho, porque eu vou dizer quem que é o verdadeiro Superman de uma vez por todas. E aqui não vai ter curva, vai ser na lata. Tá preparado? Então vem comigo, vamos começar o vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no cinema, no sofá? Rapaziada, vamos lá. Afinal, o que tá rolando com o Superman? Desde que o novo filme chegou aos cinemas, uma guerra entre os fãs começou. E de um lado, tem quem defende o Superman do Henry Cavill, aquele herói de visual mais imponente, olhar sério, personalidade mais sombria. E do outro, os fãs que abraçaram o Superman do David Corenswet, que trouxe de volta um herói mais clássico, com aquele ar de esperança, bondade, que muita gente inclusive sentia falta. E essa discussão, ela não está só nos comentários da internet, tá? Ela vai muito além, tá? Em entrevistas, memes e até notícias. Só pra você ter uma ideia, o próprio David Corenswet admitiu ter recebido ali ataques de fãs mais antigos lá do Cavill, que não aceitaram que ele saiu, né, do papel. Inclusive, muita gente chegou a incentivar o boicote do filme do Superman, pra vocês entenderem o ponto que chegou isso daqui. E para esses fãs mais ligados ao Snyderverse, o Superman do Cavill ele representa o auge do personagem nos cinemas, né? O que não é difícil de entender o motivo, já que esse Superman, ele farma a aura o tempo inteiro, né? O tempo todo, tem aquela carona dele lá. Ele é mais complexo, talvez um pouco mais introspectivo, quase que um anti-herói tá, em alguns momentos, né? E a estética é mais escura, uniforme clássico vermelho, só que sem aquele vermelho vibrante, sabe? Aquele tom mais sério. É um Superman forte, mas também pesado e até melancólico. E aí que veio o David Corenswet, que trouxe total o oposto. O novo Superman resgatou aquele visual clássico com cores vivas, símbolo brilhante, e até o jeitão meio desajeitado do Clark Kent dele ficou muito mais parecido. E mais do que isso, né, a personalidade. Esse Superman ele é otimista, ele é bondoso, é acima de tudo inspirador. Ele não quer ser um deus acima da humanidade, ele quer ser um exemplo para ela. E o novo filme passa uma vibe também mais leve dele, né? Mais emocional, como o próprio James Gunn falou. Eles resgatam o Superman como símbolo de esperança. E é aí que a treta fica boa. Porque enquanto os fãs do Cavill dizem que o Superman do David parece datado, menos impactante e até infantil, quem gostou da nova versão defende e fala que esse é o verdadeiro Superman. Aquele das HQs clássica, que inspira o mundo, que salva sem hesitar e que sorri enquanto faz isso. E cara, não para aqui, tá? Porque até os famosos essas comparações de poder rolando, né? Tem fã dizendo que o Corenswet é mais forte porque ele escapou de um buraco negro, levando 3 pessoas, e aí vem o outro lado, o pessoal do Cavill dizendo que ele saiu da Zona Fantasma, tancou a Liga da Justiça, ou seja, o circo tá pegando fogo. Mas o que define o Superman? Galera, vamos lá, o Superman clássico, ele não é só um cara com poderes, ele é a esperança em pessoa. Ele nunca mata porque ele acredita que toda a vida importa, inclusive a dos seus inimigos. Ele é um herói que se importa de verdade com as pessoas, não só com salvar o mundo somente. E o Clark Kent, inclusive o Superman, eles são duas faces da mesma moeda, vivendo em equilíbrio. O Clark é o humano simples e o Superman, o símbolo que inspira. Ele usa, pra vocês terem uma ideia, os seus poderes para proteger com responsabilidade e tá sempre pronto para se sacrificar pelo bem dos outros, sem esperar nada em troca. Enquanto muitos heróis eles lutam mais pela justiça, o Superman é diferente, ele luta pela fé nas pessoas, na humanidade, mesmo quando tudo parece perdido. E depois de entender, a gente entender o que significa ser o Superman, vem a pergunta: quem é o verdadeiro símbolo do herói? O David Corenswet ou o Henry Cavill? E para responder isso daqui, a gente precisa comparar os dois com o que realmente importa, com o que é mandatório, as HQs. Sendo assim, vamos para as comparações. Galera, começando pelo Superman do Henry Cavill, que chegou com tudo em 2013 lá no Homem de Aço. Se a gente olha para essa versão, é fácil a gente entender porque tanta gente defende e gosta dele, inclusive eu, tá? Eu acho esse Superman presença, e como eu falei para vocês, ele farma a aura, né? Ele é imponente e também deu uma cara nova pro personagem no cinema depois de um tempão sem um filme solo dele, né?
E ele veio com um tom muito mais sombrio, mais sério. Essa versão ela era mais fechada, até meio carrancudo, preocupado demais com o peso do mundo nas costas. Só que aí vem um ponto que chocou geral. É quando ele mata o General Zod. É isso aí. E nos quadrinhos, os clássicos, o Superman, cara, ele não faz isso. Matar tá totalmente fora do código dele. Ele sempre tenta encontrar uma alternativa, mesmo que seja difícil, porque, como eu falei, a vida dos outros, na verdade, importa muito, né? Esse ato que muitos fãs chamam de quebra de símbolo, sabe? É o maior exemplo de como o filme, ele optou por ser um herói diferente do que a gente conhece. Além disso, o Henry Cavill, ele traz um Superman, como eu disse, um pouco mais introspectivo, sabe? Ele não é aquele símbolo de confiança que inspira multidões, é mais um homem que está tentando entender o seu lugar no mundo, meio perdido, como se ainda não tivesse aceitado totalmente quem que ele é, entende? Isso fica claro nas cenas em que ele duvida dele mesmo, que ele questiona suas ações e também parece às vezes um pouco distante das pessoas ao redor. E isso não é só coisa do filme, tá? Na verdade, essa versão do Cavill, ela lembra muito as versões alternativas dos quadrinhos, como Injustice, a Terra 1, onde o Superman ali sim ele é mais frio, mais agressivo, quase um tirano em alguns momentos, inclusive, né? E nessas histórias, o herói ele tá longe de ser o farol de esperança, tá longe de ser aquele clássico. Ele é um personagem que luta, mas também impõe sua vontade, até de forma questionável, né? Os meios justificam os fins, literalmente. Portanto, o Superman do Henry Cavill é uma versão forte, legal, sem dúvidas, mas que se encaixa mais nessa linha, sabe? Sombria, uma linha mais alternativa do que o coração puro e inspirador do Superman original. A chegada de David Corenswet. Galera, vamos lá. Esse aqui, vamos parar para olhar um pouco. É aquele Superman que muita gente esperava ver no cinema, isso há anos. Logo de cara ele já mostra uma vibe diferente, sabe? Meio sorridente, confiante, cheio de leveza, o que fez algumas pessoas até dizer que o filme até soa meio bobo ou infantil, só que na real, essa impressão acho que ela vem principalmente das cores que são vibrantes do filme, da atmosfera, da coisa mais colorida que tem no filme, né? Porque acaba sendo totalmente diferente do formato anterior que a gente tinha visto por muitos anos, do Henry Cavill, né? E essa versão nova, ela transmite uma sensação de esperança, um herói que se conecta com as pessoas, não só com suas missões grandiosas, mas sabe o que é mais legal? Cara, de verdade, é que ele ajuda as pessoas, antes de qualquer luta. Não é só uma questão de você chegar, pá, arrebentar o vilão. Não é isso, apesar de eu gostar de ver isso, mas não se trata só disso. Ele se preocupa com o dia a dia, com salvar quem está em perigo imediato. Tem até aquela cena, para quem assistiu, onde ele chega até salvar aquele esquilo, cara, que mostra que ele não deixa ninguém mesmo. Ele cuida das consequências, das batalhas, mostrando que ele entende o impacto da sua presença. Quer ver uma coisa muito importante, cara? Tem uma cena que ele pode ter passado despercebido, a gente viu muito isso no trailer, que ele protege uma menina, uma menininha, uma garotinha. E ele poderia simplesmente ter chego ali, salva, assim, passa voando, salva a menina de ser engolida pelos destroços. Só que ele faz uma coisa totalmente diferente. O que ele faz? Ele vai até ela, em vez de ele fazer o que qualquer herói faria, vamos colocar assim, ele abraça ela, protege ela com o próprio corpo. Cara, pra quem conhece Superman sabe o quão relevante isso é. Outro ponto que chama a atenção é o relacionamento dele com o povo e a imprensa. Se você for ver, é muito mais direto e aberto. E o Clark Kent do Corenswet é aquela figura clássica do jornalista que está sempre à linha de frente, não se escondendo atrás do herói, mas sendo parte da comunidade, ouvindo, interagindo e tá lá com o público. Essa é uma característica, inclusive, clássica do Superman dos quadrinhos. E não é só impressão não, tá? O filme ele faz questão de se inspirar diretamente em HQs como All-Star Superman, que é referência máxima para muitos fãs e críticos quando falam do verdadeiro Superman. E essa HQ, ela mostra o Superman como alguém que é, e na verdade, o melhor que a humanidade pode ser. Um símbolo de humanidade, compaixão e sacrifício. E além disso, a postura do David Corenswet lembra muito o Superman do Christopher Reeve, sabe aquele antigão lá? Não é da minha época, tá, rapaziada? Mas eu lembro. Aquele que conquistou gerações pra caramba, com seu jeito gentil, humano, cheio de esperança. O filme resgata essa essência de ser o melhor de nós, sabe? Um herói que acredita nas pessoas e nas suas possibilidades. Qual que é então o verdadeiro Superman? Acho que eu já falei muito. Vamos lá, cara, é assim.
Depois de tudo que eu falei, acho que não ficou difícil saber quem que é o verdadeiro, né? E para alguns, essa verdade eu sei que ela vai doer, vocês vão chorar, mas por quê? Mas cara, quando a gente olha para as origens, para as HQs, que definiram o personagem para o que ele sempre representou para o público, o verdadeiro Superman é o da versão David Corenswet, cara, não tem outra. Foi o Gunn, na verdade, ele quis trazer. E foi o ponto alto para os fãs dos quadrinhos, de quem conhece o clássico. E quem diria, né? Que depois de tantas tentativas de criar algo totalmente novo e diferente no universo dos super-heróis, a maior inovação seria justamente a gente olhar para trás e voltar às histórias antigas das HQs. O que não faz a versão do Henry Cavill ruim, é apenas uma proposta diferente. Não é porque você gostou de um que você precisa odiar o outro, né? Pelo amor de Deus, vamos curtir o que tem aqui? Tem espaço para todo mundo, é isso que eu quero dizer. Agora eu quero saber o seguinte, quem é o seu favorito? Deixa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, que assim você não perde nada. Foi muito bom ter recebido você aqui, até a próxima, fui!